بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Ama بعد, prezados irmãos e prezadas irmãs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Uma breve conversa. Na verdade, eu esses dias comecei a receber vários vídeos, quer dizer, digo vários, às vezes 2, 3 vídeos, mas de repetidas pessoas, de várias pessoas. Não é? Comecei a receber alguns vídeos, algumas imagens e muitas delas sem nenhum comentário, apenas para ver, mas eram direcionadas pessoalmente a mim, porque eu, por meu inbox, em privado. Enquanto que muitas das vezes nós estamos com as mesmas pessoas em grupos do WhatsApp e tudo mais. Então eu percebo logo que algumas pessoas me pedem orientação. Outras pediram claramente alguma orientação. Algumas chegaram a pedir mesmo. Lá explica-nos o que é que tens a dizer sobre este vídeo. Então, são pessoas da comunidade muçulmana, umas responsáveis com um certo grau de responsabilidade na comunidade, pretendem saber a minha opinião sobre a questão. Qual é a questão? Nós estamos agora no período eleitoral e nós sabemos que vários candidatos ou cabeças de lista estão-se a movimentar de um lado para o outro, pedindo voto. A iniciativa, a ideia é simplesmente esta, pedindo voto. Então, as comunidades, muitas delas não sabem o que fazer. Umas porque já receberam, de facto, pedidos para encontros, para visitas, para conversas, e outros porque temem ou receiam, não sabem o que fazer no momento em que lhes chegar um pedido desses. Então, enviam para mim estas imagens com esta preocupação, e é legítima. Porque há muita informação que circula na questão do assunto político, das questões políticas. As questões políticas com a religião, existe muita informação que circula ali. Então as pessoas pretendem ficar claras sobre isso. Essa é a razão que me leva a fazer este vídeo de hoje. Eu quero tentar dar luz a essa questão, no ponto de vista do Corão e da Sunna. Prezados irmãos, nós estamos numa sociedade em que proliferam ideias de muitas religiões. Ao mesmo tempo, sempre que nós falamos de religião, é preciso perceber que o Islã não é a única religião que existe. Então, é normal que hajam vários posicionamentos a respeito das mesmas questões. O importante é assegurar qual é o posicionamento do Islã a respeito daquela questão. Por isso que eu acho legítima essa dúvida, essa preocupação das pessoas que acham que a minha opinião pode ajudar e vêm me pedir a minha opinião sobre essa questão. Então, eu estou aqui para responder essa questão. A pergunta é: o que fazer com essas cartas, esses pedidos de visitas, de encontros que são marcados para virem para a nossa comunidade muçulmana? Como lidar com isso? E eu quero dar uma resposta, porque a pessoa pode ser responsável de uma mesquita. Nós sabemos que muitas pessoas construíram mesquitas, são dirigentes de mesquita, mas não têm conhecimento religioso. Apesar de ser detentor de uma mesquita, não têm conhecimento religioso. Então, e Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão: "Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun." Se não sabeis, procurais conhecimento daqueles que sabem. É por isso que eu respeito a esses vídeos, essas partilhas no meu inbox dessas questões, porque acho eu que consideram-me ter algum conhecimento para partilhar convosco sobre essa questão. Então está aqui a resposta que eu trago aqui hoje. Prezados irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão, num versículo muito claro: "La yanhaakum Allahu 'anil ladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim." Então Allah diz: "La yanhaakum." Allah não vos impede. Não vos impede. La yanhaakum Allah 'anil ladhina, a respeito daquelas pessoas, ou de se relacionarem com aquelas pessoas, alladhina lam yuqatilukum fid din, que não vos são hostis na questão religiosa, não vos combatem na religião. Lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum, e não vos expulsam, não vos repelem, não vos retiram de vossas casas. Min diyarikum an tabarruhum, de serdes, de fazer o quê? Benevolentes com eles, de agirdes com benevolência com eles, antabarruhum wa tuqsitu ilayhim, e de ser justo com eles.
Está claro? Inna Allah yuhibbul muqsitin. Allah subhanahu wa ta'ala, não é? Estima aqueles que são equitativos, justos. Allah estima pessoas justas. Innama yanhaakumullahu. Allah somente, ou só e só. Innama yanhaakumullahu. Lá desde o Corão na frente. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. Então Allah subhanahu wa ta'ala diz: Allah só e só vos proíbe de tratardes com amizade aqueles que vos combateram, que combatem contra a vossa religião, vos expulsam das vossas residências, das vossas casas e ajudam outros a vos expulsarem. Esses sim Allah proibiu de vocês se relacionarem com eles. E quem os tomar como amigos, como aliados, esses são os injustos. Então aqueles que tomam como aliado o indivíduo que é hostil para a sua religião, essa é uma pessoa iníqua, injusta. Que fique claro isso, cristalino. Vou repetir. La yanhaakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala não vos proíbe de se relacionarem com pessoas que não são hostis convosco, que não vos causam nenhum dano, não vos causaram dano à vossa religião, não combatem a vossa religião. Antawallawhum, antabarruhum, de seres o quê? Ter cortesia com eles, de seres benevolente com eles, de seres justo com eles. Allah não proíbe isso. Quer dizer o quê? Allah subhanahu wa ta'ala não é contra uma relação, ainda que seja um indivíduo que não é muçulmano, que vem para conversar consigo. Allah não tem nenhum problema contra isso. Então não atribuem a Allah subhanahu wa ta'ala esse ceticismo, esse antagonismo com pessoas, simplesmente porque são políticos. Isso não é do Islã. Não existe base para o Islã nisso. Muito pelo contrário. A atividade política é a atividade de engajar, de se preocupar. É um grupo de pessoas que se engajam e se ocupam em servir, não é? Em prestar serviços úteis e necessários para a comunidade. Então não tem nada de mal, muito pelo contrário. Se um indivíduo executar bem, é um trabalho nobre. Então, quando um indivíduo pretende se candidatar para ocupar uma posição destas, você não deve virar as costas para essa pessoa. Você deve engajá-la. Muito pelo contrário, você tem que virar em sua direção, em vez de dar as costas. Você tem que procurar perceber dele o que ele quer fazer daquele mandato. O que ele quer fazer daquele mandato? Como é que ele pretende servir? Está claro? Qual é o seu plano? Quais são os seus ideais? Quais são as suas prioridades? Para ver se combinam, se coadunam, se estão dentro daquelas que são as suas. Está claro? É isso que deve fazer. Se essas prioridades não ameaçam você como muçulmano, a sua religião, o seu direito de praticar a sua religião, a sua liberdade religiosa, a sua liberdade de estar, de ser, a sua liberdade de viver, de transacionar, todos os direitos que você tem, é preciso ficar preocupado e procurar engajar essas pessoas. Que não, meu direito X está sendo violado há muito tempo. Como é que eu posso assegurar este meu direito? Não, isso não acontece, aquilo não acontece, aqueles que são aspectos críticos ou aquilo que são propostas para que essa pessoa leve e possa usar isso. Não sei, esta deve ser a preocupação do muçulmano. A preocupação do muçulmano, não há nenhum impedimento em engajar, em relacionar, em receber com cortesia. O que você tem que fazer é se organizar e não misturar. E não misturar assuntos de din com assuntos políticos. Não, por exemplo, não é? Engajar uma atividade de din com assuntos políticos. Mas, por exemplo, estou a usar como exemplo. Alguém me mete um pedido para vir conversar e vocês marcam num sábado, ou num domingo, numa tarde, ou numa noite, num salão, ou num lugar, no pátio do masjid, na varanda, ou numa sala. Se não tiver mesmo dentro
do masjid, não há nenhum problema. Desde o momento que, seja, não atrapalhe as atividades do masjid. 1. 2. Estejam a discutir assuntos da vida, do programa. Está claro? E ele vai vos fazer o pedido que fizer. Não tem nenhum problema em alguém pedir que você lhe vote. É um pedido apenas. Está claro? Vai caber assim, se você acha que está de acordo, concorda com o programa dele em votar e não votar. No Islã, atenção, repito, estou a falar no Islã. Não existe nenhum impedimento a priori de se relacionar, de receber uma entidade política para discutir e debater questões de governação, como é que chama aquilo, daquele que é o seu plano, não é? O plano de governação, ou aquele que é o seu manifesto eleitoral, quer engajar a comunidade, se explicar como é que ele vai governar. Não existe nenhum impedimento para isso. Este é o primeiro ponto. Segundo ponto é que devemos ter atenção. Claro, como Jamaat, como comunidade, nós não devemos partidarizar o masjid. O masjid é casa pública. Tá? É uma casa pública, é de todos. Lá cabem todos. Então não deve ser partidarizado a mesquita, aquela instituição. Não é correto. Mas um indivíduo dirigir uma carta para uma mesquita não é nenhum problema. É apenas um pedido. Um partido político meter uma carta para um masjid não é nenhum problema. Seja qual for o partido político. É um pedido apenas. E a comunidade receber, atender a este pedido organizadamente, não é problema. O problema é não ter o que falar, é não ter programa. Muitas dessas organizações que gostam dizem que dirigem organizações, nem sequer sabem quais são as preocupações do seu Jamaat. Vão falar o quê? Nem sequer sabem quais são as prioridades, quais são as dificuldades, o que é que temos que engajar essas entidades que vêm aqui fazer campanha política. Nem eles, a direção, têm um plano. Não sabem o que é necessidade, o que é a comunidade, não sabem quais são as necessidades do seu Jamaat. Não sabem o que é que podemos pedir ao governo. E não sabem como podemos monitorar a implementação disso. Não são ativos, eles próprios. Então fogem e muitas das vezes tentam fazer politiquice. Apenas só abre porta quando é aquele que é amigo dele e depois não abre quando aquele começa a contar histórias quando a pessoa não é amigo dele. O masjid não é lugar para fazer valer os seus caprichos, os seus desejos. Não é no masjid. O masjid é a casa de Allah subhanahu wa ta'ala. E no entanto, as pessoas que estão a dirigir devem saber disso, que essas pessoas que estão lá não são seus filhos, não são seus sobrinhos todos, não são sua família, são pessoas livres de ter seu próprio pensamento. Então, se há uma carta que pede e quer engajar essas pessoas, tratem-nas como pessoas adultas. Cabe a elas escolher se é este ou se é aquele. O que o Jamaat, a direção ou a mesquita pode organizar é apenas a oportunidade para há um convite, alguém quer vir sentar convosco, que estiver interessado. No sábado, podem vir um fulano tal que vai sentar convosco, vocês conversem e procurem saber. Já apresentem a vossa proposta, já que o Jamaat, como direção, pode não estar organizado, não sabe nada o que vai dizer, não tem um plano concreto. Deixem que as pessoas se comuniquem. Deixem. Não há nenhum problema nisso. No pátio do masjid, ou no salão, podemos facilitar este encontro entre um candidato e a nossa comunidade. 1, 2, 3 pessoas. Não devem ficar a dividir isso ao seu belo prazer. Não. Deixem o Jamaat livre. E não há nenhum problema em receber essas entidades lá no pátio. O problema onde é que está? O problema é você tratar esses assuntos já com base em seus próprios interesses políticos. Isso sim. Partidarizar aquele lugar que é a casa de Allah. Isso está errado. Isso aí está errado. A casa de Allah é pública, é de todos. Você não é você o garante, não é? Como pessoa, porque construiu a mesquita ou porque foi eleito para estar lá. Você não sabe aquele que é o posicionamento de quem? Do Jamaat. O Jamaat tem que estar livre. Que fique claro isto. Outro aspecto que é muito importante. Nos candidatos devem se preocupar, não é? Como lidar com os candidatos. Preocupem-se com aqueles que têm planos concretos, não é? Que realmente inspiram-vos confiança. Vocês acreditam neles. Então,
é lá onde vocês podem se comprometer e pedir exigências. Olha, por favor, é preciso garantir este direito que não está sendo respeitado, ou sentimos que falta, que deve ser melhorado. Fazermos isso e pedir, e nunca aceitar ser manipulado com base em tribalismos, racismos, segregacionismos, divisionismos. Esse do norte, aquele do sul, este daqui Macena, aquele Mandau. Esses discursos é discurso de pessoas que querem vos enganar. As pessoas que querem governar de facto devem apresentar programas, ideias e se comprometerem. Vocês devem procurar ter um compromisso, procurar responsabilizá-los pela execução disso. Haver uma certa responsabilização, um acordo, porque nós sabemos que 5 a 5 anos os candidatos voltarão. Então, se vocês não têm nem sequer uma proposta concreta, vão ficar a falar à toa, que este não faz, mas você não tem nenhuma forma para medir. Fica a ouvir políticos lá fora, cada um fazer campanha. Então, se aquele gosta mais daquele, diz que aquele é bandido, outro é bandido. Se esse gosta mais daquele, diz que aquele é bandido. E você lá no meio não tem uma posição, só vai a seguir o vento. Não. E este aqui é o problema, não é o problema de veio carta, não veio carta. Como você lida com isso? Como você está engajado, comprometido com o bem-estar da comunidade? Esse é um trabalho nobre. Estar comprometido com o desenvolvimento da nossa cidade, do nosso país, da saúde, dos hospitais, das cadeias, das quadras, da polícia, da estrada. Estar preocupado com isso? Isso é um trabalho nobre. Então, engajar os líderes para que isso aconteça e fiscalizar a atividade desses líderes durante o seu mandato e responsabilizá-los no final, é isso que devia ser o papel das pessoas. Não é ficar a debater se é carta de Renamo, se é carta de Frelimo, ou ficar a insultar todos, se é carta daquele outro partido, não sei, do MDM, se é carta ou referir, são partidos que existem aqui na nossa cidade, no nosso país, independente essas nomenclaturas, não é? Discutir isso é politiquice, está claro? Não é isso que nós, como comunidade muçulmana, devemos ficar preocupados e nos ocupar. Nós devemos ocupar com programas de facto. Programas de facto. Discutir e fazer constar os nossos ideais dentro desses planos de governação. E cobrar. Então, esse é o meu conselho, esta é a minha forma de ver esta questão. Vou repetir. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. Allah subhanahu wa ta'ala não proíbe de vocês se relacionarem. E esta ayat é am. Em qualquer que seja a questão, engajar uns aos outros, mesmo sendo não muçulmanos, não há problema nenhum. Aliás, o Corão deixa claro, Yusuf alayhi salam trabalhou num governo de não muçulmanos, está claro? É preciso lembrar e se colocar bem na cabeça que o governo que Yusuf alayhi salam trabalhou, não é? E serviu. E esteve lá como um dos ministros do tesouro. Está claro? Yusuf alayhi salam. Ij'alni ala khaza'in al-ard. O rei não era um muçulmano, não era um governo islâmico. Então, é preciso perceber que ainda que nós estejamos nesta situação que está aqui, que até foi contada, semelhante a essa que estou referindo no coisa, nada obsta que nós possamos engajar os políticos, independentemente da sua religião. Nada obsta, porque vão governar o destino do seu masjid, da sua comunidade, do seu hospital, da sua escola, das suas estradas, da sua polícia, da sua cadeia, de tudo. Então, é preciso estar engajado e envolvido com isto. Então, esta é a questão que eu trazia para aqui. Então, resumindo, o engajamento deve ser construtivo. Não ficar blá 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 a falar politiquices, tá? Engajá-los de facto nas questões que importam para a nossa umma, para o nosso jamá, para a nossa comunidade. Engajar. Preocupar-se na educação e conscientização da comunidade, naquelas questões que realmente são importantes. Promover os valores, aqueles procurar avançar através desses atores políticos. Procurar avançar nossos valores. Proteger os nossos valores islâmicos. Hijab. Por que é que não discute? É um dos valores que a gente vê sempre entrar em choque. Garantir que isto seja legislado através da participação ativa. E fazer constar
isso como lei e permitir como livre essa liberdade que nós devemos gozar as nossas filhas de vestir o seu hijab. Está claro? Isso tem que ficar claro. Isso só pode acontecer com pessoas engajadas de fato. Então, prezados irmãos, este é o conselho que eu trazia aqui hoje. Allah subhanahu wa ta'ala não veda a ninguém de se relacionar com quem quer que seja, ainda que não seja muçulmano. Está claro? Nas questões de política não há nenhum problema. Muito pelo contrário, se o indivíduo engajar-se nisso de forma construtiva, benéfica para a sua comunidade, isso virá um grande sadaqatul jariya. Graças à sua participação, muitas pessoas poderão se beneficiar. Portanto, sintam-se livres de engajá-los com cortesia, com respeito, tratá-los, ouvir o pedido deles e depois escolher aquele que é melhor para o vosso din, melhor para a vossa comunidade. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.